Bom sábado, irmãos. Espero que tenham tido uma boa semana e que esta lição tenha sido tão rica para vocês como quando foi para mim. Foi uma lição, não foi muito complicada, foi uma lição simples, mas foi muito, muito rica. Esta semana falámos sobre o livro de Jonas, um livro que se acredita que tenha sido escrita pelo próprio profeta. E Jonas era um profeta de Israel e encontrava-se numa altura em que Israel passava por mais uma das suas crises. O rei na altura tinha cometido várias atrocidades, tanto aos olhos de Deus como do povo, e Jonas, através de Deus, previu uma revolta do povo, que era a vontade do povo de se reunir com Deus, e a favor disso uma prosperidade, que era as bênçãos que Deus iria dar ao povo dessa vontade. E a lição começa em Jonas 1, e podemos ler em Jonas 1, 1 e 2. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amistal, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade subiu até à minha presença. O que é que podemos retirar da resposta de Jonas ao chamado de Deus? Bom, em primeiro lugar, não há muito para se tirar da resposta de Jonas, porque a resposta não existiu. Não é? O que nós sabemos na história é que Jonas simplesmente fugiu, virou as costas a Deus e ignorou por completo o plano que Deus lhe tinha confiado. Queria só referir que todos aqueles que se sentirem vontade de participar podem levantar a mão, que vai haver um microfone para poderem participar e intervir quando nós estivermos a falar. Mas voltando a Jonas, é um pouco estranho, visto que nós já falaste agora que ele era um grande profeta e que já tinha tido um trabalho, é um pouco estranho que agora Deus vai falar com ele e ele nem sequer se dá o trabalho de lhe responder, de discutir com ele ou debater porque se não achava capaz, ele simplesmente foge. Nós temos exemplos na Bíblia de outros profetas e outros personagens bíblicos que debateram com Deus quando ele lhes fez o convite. Nós temos o exemplo de Moisés, de Abacuque, de Jeremias, mas neste caso Jonas simplesmente virou as costas. E só isso já é símbolo da nossa análise, porque naquele momento Jonas parece que se esqueceu de quem é que era Deus, porque ele naquele momento acreditava que o facto de fugir já impedia completamente que Deus concluísse o seu plano, quando nós sabemos perfeitamente que Deus era poderoso o suficiente para concluir o seu plano. E eu queria deixar aqui uma pergunta, até para as pessoas que nos estão a ver lá em casa, que é: nós sabemos de outras histórias em que Deus realmente fez o chamado e procurou outras pessoas para cumprirem a sua obra, e as pessoas negaram, e Deus foi à procura de outros. Porque é que nós aqui vemos que Deus se mantém e continua a ir à procura de Deus, de Jonas, aliás? Mas depois outra coisa que nós também podemos analisar é que Jonas não tinha bem um conhecimento alargado e com uma compreensão verdadeira daquilo que era o perdão de Deus. Porque ele não acreditava no perdão daquele povo. Nós sabemos, e assim, daquilo que para os que estudaram a lição, viram o relato do que era o povo de Nínive. Eu compreendo perfeitamente, e acho que todos compreendemos perfeitamente, porque é que Jonas tinha medo de ir para Nínive, porque era um povo bárbaro, extremamente violento. Temos relatos aqui de coisas horrendas. Portanto, é normal que Jonas temia pela sua vida, mas o seu medo que tinha pela sua vida era superior à confiança que ele tinha no plano de Deus e no seu poder. Não é? Portanto, acho que isso é o principal que nós podemos tirar daí, para além do preconceito que ele tinha também do seu povo, porque ele não achava que aquele povo era digno de salvação. Então, Jonas não responde a Deus, ele foge e, em vez de ir para Nínive, ele olha para o mapa e diz: não, eu em vez de ir para aqui, quero ir para aqui. E vai para o lado completamente oposto do qual Deus lhe tinha mandado. Jonas apanha o barco e, no meio da viagem, ele e os outros tripulantes deparam-se com uma tempestade que vai aumentando à medida que o tempo passa. Os tripulantes não sabiam o que é que haviam de fazer, estavam preocupados e Jonas, naquela altura, encontrava-se a dormir. Eles tiram sortes e a sorte vai calhar a Jonas, que se encontrava a dormir no meio daquela tempestade.
eles interpelam Jonas, porque sabiam que ele era um profeta, que eles já sabiam isso, e perguntam-lhe porque é que aquela tempestade estava a acontecer, o que é que ele tinha feito e o que é que podiam fazer para acalmar. Jonas explica-lhes o porquê daquela tempestade e, de uma forma indireta, ele pede a sua morte. Pede que o atirem ao mar. Porquê é que Deus permite esta tempestade? Ok. Então, assim, para começar a responder esta tua pergunta, César, eu queria voltar talvez um bocadinho atrás e pegar um pouco no raciocínio que o André estava a ter há bocadinho. E o André estava a falar e estava a explicar muitos dos motivos que levaram Jonas a ter a atitude que teve. E ele disse muito bem que Jonas nem tenta argumentar com Deus, Jonas simplesmente vai tomar uma decisão, não sabemos se foi em alguns segundos ou em alguns minutos, mas Jonas vai tomar a decisão de não cumprir a missão que Deus lhe tinha dado. E a verdade é que, eu penso, não é, isto não está relatado na Bíblia, mas ao ler a história foi aquilo que eu mais ou menos pude imaginar, ou fui imaginando, é que Jonas, na sua cabeça, deve ter começado a pensar, é assim, realmente Deus está lá no seu trono, ele tem lá os seus afazeres divinos, ele se calhar nem conhece assim tão bem os ninivitas como isso, Deus não tem se calhar a noção das coisas realmente que ele fez ao povo e tudo mais. Realmente não seria justo eu estar a ir a Nínive a perder o meu tempo com os ninivitas quando eles não eram pessoas, ou não eram dignos de eu estar lá e de falar com eles, e muito menos de Deus os perdoar depois de tudo aquilo que eles fizeram. Porque como o André disse muito bem, Jonas nem sequer, o que dá a entender da história é que Jonas nem sequer conseguia compreender muito bem esta questão do poder divino. Então ele dizia muitas vezes, pensou que ele pensaria nisto e ia a caminho do porto a pensar nisto, a pensar, e realmente se calhar até Deus no final me vai dar razão, e acabou por não deixar espaço. A ideia que dá é que ele não acabou por não deixar espaço para o Espírito Santo atuar na sua vida, ou pelo menos para lhe mostrar que ele estava errado na decisão que tinha acabado de tomar. E eu acho que isso é bastante claro quando nós lemos um bocadinho mais à frente. E pedi a todos que pudessem abrir as vossas Bíblias em Jonas 1. O César leu o 1 e o 2, eu gostaria de ler o 4 e o 5. E diz o seguinte: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um para o seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia de forma profunda. Quando nós dormimos de forma... O que eu pensei foi, quando nós dormimos de forma profunda, realmente é porque nós sentimos-nos bem, ou seja, Jonas sentia-se com uma consciência limpa. Ele realmente achava que o facto de ter fugido até tinha sido o melhor, que Deus, se calhar, no final, acabaria-lhe por dar razão. E Deus manda esta tempestade, ou Deus permite que esta tempestade aconteça, realmente para alertar Jonas. Porque o que nós vemos mais à frente, depois disso continuarmos a ler, e o César falou sobre isso há pouco, é que realmente Jonas é acordado depois por um marinheiro que diz: então, não estás a ver a tempestade que está a acontecer? Não estás a perceber qual é o problema? O que é que tu estás a fazer a dormir? Ora ao teu Deus, clama, ajuda-nos. O que é que estás a fazer a dormir? E realmente é um marinheiro pagão, porque não acreditava em Deus, no Deus, pelo menos no Deus verdadeiro, no Deus de Jonas, que o vai despertar para aquela situação. E ele vai começar a pensar que realmente, se calhar, aquela atitude que ele tomou não foi a mais correta. E continuando a história, e o César já tinha falado nisso também há pouco, eles decidem lançar sortes. Eles percebem que aquela tempestade não é normal. Alguma coisa fora do comum estava a causar aquela tempestade. Eles queriam saber qual era o motivo. Então, o que é que eles decidem fazer? Lançar sortes. E as sortes caem sobre Jonas. Eu acho que foi neste momento que ele realmente, a ficha lhe caiu em cima e ele percebeu, realmente, ter fugido de Deus, esta tempestade, Deus mandou esta tempestade para me castigar, porque Deus não perdoa o facto de eu ter desobedecido, eu não o devia ter feito. O que é que eu estou a fazer aqui? E realmente eu acho que este é o primeiro ponto, César, da tua pergunta. É o facto de realmente Deus ter usado esta tempestade para fazer ver a Jonas que ele não estava no caminho correto. O outro ponto também muito importante, que eu acho que é também um dos motivos pelo qual Deus usa esta tempestade, vai um bocadinho ao encontro de um ditado popular que muitas vezes nós ouvimos e também dizemos,
que é Deus escreve direito por linhas tortas. Ou seja, Deus também usa esta tempestade para chamar a atenção dos marinheiros e mostrar-lhes realmente quem era o verdadeiro Deus, quem era o Deus com superioridade. Neste caso era o Deus de Jonas. Por isso, pronto, César, acho que respondi à tua pergunta. Portanto, os dois motivos eram: o primeiro foi alertar Jonas e o segundo foi para mostrar aos marinheiros quem realmente era o Deus que tinha o controle. Gostaria só de acrescentar uma coisa aqui na questão da Ana. E já agora para que também tivéssemos um bocadinho mais de participação, eu pedi a alguém que lesse Jonas 1, versículo 12. Alguém, por favor, que levante a mão, que vai haver um microfone. Alguém que... Força, espero só um bocadinho, irmão. Muito obrigado. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Obrigado. Nós vemos aqui uma coisa muito interessante que se relaciona com aquilo que eu falava há pouco. Porque neste momento Jonas tem a perfeita noção que aquela tempestade está a acontecer por causa dele e porque ele não quis seguir o plano de Deus. E ele diz mesmo para o atirarem ao mar porque não quer que todos aqueles homens morram por culpa dele. Mas o que é interessante aqui é que ele, mesmo sabendo que aquilo está a acontecer por culpa dele e ele sente-se culpado, ele não pede perdão. E sacrifica a sua própria vida, porque ele atira-se ao mar com a plena noção que vai morrer, independentemente do que nós sabemos que aconteceu a seguir. Portanto, se há pouco falava, eu dizia que ele não compreendia o perdão de Deus pelo povo de Nínive, ou que não achava que aquele povo não tinha perdão, naquele momento ele achava que também já não era digno de perdão. Portanto, eu acho que o que nós aprendemos aqui ao longo de toda a história de Jonas é que ele vai aprendendo várias vezes aquilo que é mesmo o perdão de Deus e a sua misericórdia. Então, depois de Jonas ter sido atirado ao mar e pedido a própria morte, aquilo na cabeça dele, aquilo estava um turbilhão. Ele não sabia o que é que havia de pensar. E tenho quase a certeza que um dos pensamentos que ele teve foi: eu fico-me aqui, mas ao menos aquela cidade ímpia que faz atrocidades a torto e a direito, ao menos eles também são destruídos. Ao qual Deus diz não. E manda um grande peixe para engolir Jonas e o obrigar a repousar. Qual é que é o propósito de Deus em forçar esse repouso em Jonas? É assim, até esta fase da história nós compreendemos que até ele ser engolido pelo peixe, todo este percurso serve para Jonas compreender que a partir do momento que decide fugir de Deus ou desviar-se do seu caminho, a decadência e a inquietação são iminentes. E ele bate mesmo no fundo, tanto que ele há segundos atrás pensava que ia morrer e era culpado disso, não é? Agora aqui Deus vai e salva-o e resgata-o para que ele ainda tenha ali um momento de repouso forçado, como tu disseste. O que é interessante aqui de nós vermos é que Jonas ficou ali durante 3 dias inteiros, dentro de um peixe. Ora, dentro de um peixe não há muito para fazer, não é? Ele não teve propriamente nada para se entreter. Portanto, ele teve aquele tempo para pensar e para meditar. E realmente nós vemos aqui que Deus coloca-o completamente fora da sua zona de conforto. Ele retira-o do seu contexto, do seu ambiente. Para quê? Para que ele esteja completamente distanciado daquilo que é a sua vida. Ele está ali no fundo, está destroçado completamente. Mas é ali, quando ele está com uma perspectiva mais abrangente daquilo que foi a sua vida até ali, que ele tem a plena noção do que errou e do quão necessário é Deus para a sua vida. Portanto, e além de que ele teve ali uma manifestação enorme daquilo que é o poder de Deus, não é? Porque de repente veio um peixe que o salvou no meio de uma tempestade e que nós sabemos que ele sobreviveu daí para a frente. Portanto, a partir daquele momento, Jonas já não hesita, já não duvida de Deus. Ele, a partir daquele momento, já tem plena noção daquilo que é o poder divino e já se sente seguro em acreditar no seu plano. E, portanto, ele segue o seu plano a partir daí sem hesitar e sem duvidar de nada e sem questionar. Depois desse repouso, Jonas é levado outra vez para a terra, onde ele desta vez já atende o chamado de Deus e vai para Nínive. Deus volta-lhe a fazer o mesmo chamado e ele desta vez vai para Nínive. Jonas, quando chega a Nínive e começa a pregar, podemos ler no capítulo 3 e no capítulo 3 de Jonas, no versículo 5, basicamente o que é que aconteceu quando ele chega lá. Que se formos ler,
isto diz, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Isto leva-nos a crer que Jonas chegou lá e eles converteram-se imediatamente. Ele chegou lá e disse, vocês vão morrer, e eles, ai não, por favor, perdoa-nos. A minha pergunta é, será que foi mesmo assim? Será que a conversão só foi feita quando Jonas chegou lá, depois de Jonas ter dito aquilo? Ou já tinha havido um trabalho antes? Bem, a questão é, eu quando realmente li o texto de Jonas, percebi-me desta questão mesmo que tu colocaste, ou seja, parece que no livro de Jonas é tudo muito fácil. A Jonas chega lá, diz meia dúzia de coisas e as pessoas parecem todas elas se convertem, não é? E se nós gostávamos que acontecesse, quando não dávamos nós, para sair agora da igreja, colocar-nos pelas ruas de Setúbal a gritar não, ou a falar que a cidade vai ser destruída em 40 dias e as pessoas de repente arrependerem-se daquilo que já fizeram e quererem se converter e aceitar Deus e tudo mais. E aqui eu quero lançar a pergunta, e vou-me calar, que é, qual foi então o segredo de Jonas? Porque é que Jonas conseguiu tão rapidamente que as pessoas o ouvissem e aceitassem a Deus e fizessem aquele jejum, a cidade inteira, que ainda era uma cidade grande? Não parece que haja muito segredo da parte de Jonas, não é? É o Espírito Santo é que convence a população, e o rei em especial, da sua situação e leva ao arrependimento. A vida de Jonas é cheia de milagres. Não é? Desde o peixe, não há peixe nenhum que possa engolir alguém e que fique com vida. Há um milagre. Os sucos digestivos teriam digerido completamente o Jonas. Portanto, são todos milagres que vão acontecer. Ele chegar àquela cidade, falar um dia e a população arrepender-se, é um milagre. Temos que atribuir ao Espírito Santo. Ele foi apenas um instrumento que Deus usou para que aquela cidade pudesse chegar ao arrependimento. E é assim que nós devemos sentir. Sentir apenas instrumentos na mão de Deus, ser a continuação, digamos, de Deus na Terra. Exatamente. Eu ao pensar nesta questão, e pronto, obviamente que rapidamente eu cheguei à questão que aqui o poder do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo, não só durante o tempo em que Jonas esteve em Nínive, mas também antes e muito provavelmente depois, não é? Depois de Jonas ter ido embora e ter passado por aquela experiência com o povo ninivita. Realmente Jonas é isso mesmo, Jonas é apenas um instrumento. Não é a mensagem de Jonas que é espetacular, não é o próprio Jonas que é espetacular. Realmente o espetacular aqui é vermos este milagre através da ação do Espírito Santo. Eu queria só então concluir um bocadinho antes de terminar esta resposta a esta pergunta, e quero só acrescentar aqui o que a irmã Helena White diz, porque eu realmente quando li na Bíblia, não é que a Bíblia estivesse incompleta, não é isso, não me interpretem mal, mas é questão de que realmente não consegui entender e fui à procura um pouco mais, e no capítulo 22, Profetas e Reis, Helena White tem uma expressão que eu gostei muito e vou ler, que diz o seguinte: embora ímpia, como havia-se tornado, Nínive não estava inteiramente entregue ao mal. Aquele que está vendo todos os filhos dos homens e descobre todas as coisas preciosas, viu na cidade muitos que estavam procurando alguma coisa melhor e mais alta, os quais, se lhes fosse dada a oportunidade para conhecer ao Deus vivo, afastariam de si as más obras e o adorariam. E assim, em sua sabedoria, Deus se revelou a eles de maneira inconfundível, a fim de levá-los, se possível, ao arrependimento. Realmente, ao contrário do que Jonas pensava, Deus sabia muito bem aquilo que estava a acontecer em Nínive. E Deus sabia que havia muita gente que estavam só à espera de um pequenino sinal para realmente deixarem a sua vida para trás, aquilo que tinham feito de errado, e realmente se arrependerem e aceitarem a Deus. E Jonas foi esse sinal. Até agora a história até parece muito... Eu queria corroborar aquilo que o Dr. Carlos Oliveira já afirmou, na importância da ação do Espírito Santo em dois campos. No povo, que foi o destinatário da mensagem, e no emissor da mensagem. E porquê que foi possível essa ação do Espírito Santo? Eu penso que esta é a aplicação prática de que nós carecemos.
Será que Jonas tinha um mérito especial para receber o Espírito Santo? Jonas aderiu à mensagem. E no caminho espiritual, o que é esta adesão? Tem duas letras. É a fé. Jonas acreditou, Jonas creu na veracidade daquela mensagem. E isto abriu espaço para a ação do Espírito Santo, que tornou, da parte do emissor, esta mensagem efetiva. Isto também se aplica a cada um de nós, se quisermos. Obrigado. Mas a história de Jonas até aqui parece que finalmente terminou, está concluída, Jonas está contente, os ninivitas estão contentes, saem todos contentes. Mas ela não acaba aqui. E Jonas sai de Nínive e fica à espera da destruição da cidade. E quando Deus não destrói a cidade, ele fica zangado com Deus. Cria um abrigo ao pé da cidade de Nínive, fica lá a morar, e Deus, para proteger Jonas, faz nascer uma planta para o abrigar do sol. Ele fica contente dessa planta o ajudar a o salvar do sol, por assim dizer, mas no dia seguinte Deus faz com que essa planta morra, tanto que ele chega a desmaiar por causa do sol. E mais uma vez Jonas zanga-se contra Deus. Já falámos aqui que ele, quando esteve na barriga do peixe, parece que houve uma conversão, mas agora parece que ele se tinha desconvertido. O que é que aconteceu aqui? Pois, o que é que aconteceu? O Marco quer intervir? Bom dia. Hás de responder a seguir. Mas essa pergunta que tu fazes aí, César, e um bocadinho antes, o que nós conseguimos perceber aqui é que nós muitas vezes somos como Jonas. Jonas pensava que levava uma mensagem de destruição e ficou frustrado, porque Deus apresentou-lhe uma mensagem de salvação, ou melhor, o resultado da salvação. O que o Espírito Santo fez foi um trabalho entre o povo de consciencialização do mal. E a Sra. White fala muito bem e diz que havia pessoas entre aquele povo que aspiravam por algo maior. Onde ver o contraste com as cidades de Sodoma e Gomorra. Não havia ninguém, nem uma alma só sequer lá. Saíram aquelas 3, ou melhor, 4 almas. Uma ficou pelo caminho, não é? E o resto foi tudo destruído. Mas em Nínive havia muita gente, apesar do histórico de destruição. No fundo, não é mais do que as sociedades que nós temos hoje em dia. Há de haver sempre pessoas no meio. Agora, qual é o papel que nós temos? Assim como Jonas. Será que deixamos que o Espírito Santo tome conta de nós e vamos com a missão de salvação? Ou vamos logo à partida desacreditando? Eu lembro-me de algumas comunidades fechadas em Portugal, algumas até com má fama. Será que temos vontade de lá entrar e pregar o Evangelho? Isto é muito complicado. Eu, para mim, falo primeiro de tudo, não é? Nós às vezes temos certos preconceitos, certos não, grandes preconceitos, dizemos, não, aquilo não é para mim, aquilo há sempre outra pessoa que lá vai fazer aquele trabalho. E Jonas era uma dessas pessoas. Vamos ver pelo desenrolar da lição que ele só acreditou e só percebeu mais tarde. Exatamente. Assim, eu creio que muitos de nós, ou a maioria, nós ficávamos todos felizes se o livro de Jonas acabasse no capítulo 3. Acabava muito bem com a conversão de uma cidade enorme. Agora, nós depois vemos aqui, parece que temos aqui um outro Jonas que tem uma reação. Eu particularmente não gosto muito desta parte da história, porque realmente há um retrocesso aqui, Jonas, na percepção daquilo que é Deus. Porque, em primeiro lugar, nós vimos no capítulo anterior que Deus decidiu perdoar aquele povo. Decidiu conceder-lhes a salvação porque aquele povo se arrependeu. Portanto, aqui primeiro, Jonas parece novamente que se esquece um bocadinho de quem é Deus. Porque se Deus perdoou aquele povo está perdoado. E Jonas quase que se esquece. Então, quem é que é Jonas para ainda pôr em causa aquilo que é o plano de Deus? Se Deus disse que aquele povo está perdoado. Mas ele ficou ali com uma maliciazinha. Primeiro, ficou um pouco preocupado com a sua imagem, não é? Porque ele foi mandado para aquela cidade para dizer que aquela cidade ia ser destruída, que aquele povo
andou a pecar durante imensos anos e não tinham salvação. E era o que ele queria, na verdade, porque ele nunca acreditou na salvação daquele povo. Portanto, depois de ele ter dito, de ele ter levado lá aquela mensagem que ele realmente acreditava naquilo, foi isso que te fez também fazê-lo com tanto ênfase, depois, afinal, Deus não cumpre aquilo que lhe tinha dito e decide conceder a salvação àquele povo. Portanto, Jonas aqui fica aqui um pouco, lá está, ele tem um preconceito muito grande sobre aquela cidade. O que, ainda por cima, nós vimos há pouco tempo que Jonas foi compreendendo melhor aquilo que era o perdão de Deus. Porque Deus, ele, quando estava no barco e quando quase morreu, ele não acreditou no perdão e mesmo assim Deus foi lá, resgatou-o, concedeu-lhe o perdão e ele continuou no caminho de Deus. Mas agora aqui parece que ele queria reter só para si a salvação e o perdão de Deus. Portanto, nós vemos aqui que ele tinha um preconceito muito grande com aquele povo e que não acreditava que aquele povo pudesse conceder a salvação. E depois temos toda esta fase, que é muito estranha, esta história da planta. Depois ele parece que quase que se preocupa mais com a vida daquela planta que nasceu no dia anterior do que com a vida de todo aquele povo. Não nos esquecemos que Jonas, no início da história, foi um homem que fugiu do plano de Deus porque temia pela sua vida. E agora ele diz aqui, mais do que uma vez, que prefere morrer a ter que viver com a fama de tolo ou a ter que viver porque aquela planta morreu. Portanto, ele parece agora aqui que está-se a contradizer. Isto está aqui, parece até um pouco infantil, que parece que fica meio amuado e zangado com Deus. E nós não sabemos também como é que a história termina, não é? Nós só sabemos que Deus lhe disse que aquele povo era um povo que, apesar de tudo o que ele fez, necessitava da salvação e que era merecedora. E não sabemos se realmente Jonas compreendeu a lição. Mas o que nós compreendemos aqui, e acima de tudo, é que, independentemente de nós já conhecermos a Deus ou não, como era o caso de Jonas, que já era conhecedor de Deus, e do caso do povo de Nínive, que ainda não era, todos eles eram merecedores da mesma maneira do perdão e da misericórdia de Deus. Depois da lição de sexta-feira, leva-nos a refletir sobre a partilha. E que lição é que podemos tirar sobre os diferentes processos de conversão, tanto de Jonas como a conversão dos ninivitas? É assim, quando nós terminamos na quarta-feira a história de Jonas, como estavas a dizer, ou seja, Jonas este final é assim um bocadinho ambíguo, deixa muitas perguntas e ainda há algumas coisas por responder. Contudo, depois a lição de quinta-feira vai falar, e o título da lição é um veículo de 2 sentidos. Uma rua de 2 sentidos, pois é, desculpa. É isso, uma rua de 2 sentidos. E eu interpretei aqui, ao ler depois a lição de quinta-feira, interpretei um pouco como sendo a partilha, ou seja, quando nós procuramos partilhar aos outros realmente o amor de Deus através, e deixarmos que Deus, como há bocado o Emmanuel estava a dizer, deixarmos através da fé que realmente o Espírito Santo possa trabalhar em nós e sejamos veículos para transmitir essa mensagem, nós realmente somos ricamente abençoados. Um exemplo muito, muito simples, acho eu, e acho que todos já temos mais ou menos essa experiência, é quando, por exemplo, estamos a passar a escola sabatina aqui à frente. Ou seja, quando somos nós a preparar a mensagem para partilhar com as pessoas que estão aí do vosso lado. Quando somos nós a preparar essa mensagem, é sempre enriquecedor e temos sempre aquela coisa de esta lição era muito importante e realmente há aqui muita coisa, porque realmente nos esforçamos para realmente trazer aquilo que nós achamos que realmente que Deus preparou para cada um de nós esta manhã. Só que o que acontece com o Jonas, e em consequência daquilo que tu estavas a falar, é que parece que Jonas não foi assim muito abençoado por esta partilha. Porque a verdade é que ele, e o Marco falou há pouco, por causa deste preconceito que ele tinha contra o povo de Nínive, por serem um povo mau e que tinha feito várias atrocidades, ele não gostou muito. E a lição continua a falar e vai explicar um bocadinho o porquê. É porque realmente Jonas estava mais interessado em ter aquele preconceito, aquele ódio contra os ninivitas. E Deus vai usar esta lição, vai usar esta experiência que ele teve com os ninivitas, realmente para lhe mostrar que realmente no céu, quando formos todos para o céu, porque a lição até continua indo mais longe e até diz que Jonas não estava preparado para ter um vizinho ninivita. E realmente aqui está o grande segredo. Deus mais uma vez vai, através desta experiência que ele passou com o povo ninivita, vai-lhe mostrar
que ele realmente necessita ou ele precisa de largar-se daqueles preconceitos, daquele rancor, daquele ódio, porque isso só o afeta a ele. E nós muitas das vezes acumulamos certas magoazinhas e deixamos que elas cresçam e acabamos por nos esquecer que às vezes os maiores prejudicados somos nós. Porque muitas das vezes Deus quer conceder-nos grandes bênçãos e nós, porque estou chateado ou porque não sei o quê, acabamos por às vezes não usufruir essas mesmas bênçãos. Temos várias intervenções. Temos pelo menos umas 3, portanto... O que eu disse foi polémico. Não, o que eu ia só comentar é o seguinte: realmente ele viveu uma experiência um tanto ou quanto, a sua experiência com Deus, mas ele podia ter evitado. Ou seja, se quando Deus lhe dá uma ordem, faz um convite, se ele tem aceitado esse convite, se ele tivesse realmente entregue o seu coração ao Espírito Santo, e isso faz-nos pensar a cada um de nós, é que Deus faz-nos um convite. Só que eu tenho que deixar que o Espírito Santo trabalhe no meu coração, porque senão eu posso lá chegar na mesma, mas vou para uma barriga de uma baleia, sou vomitado, depois uma série de circunstâncias. Ele chegou lá, mas levou mais tempo e teve experiências amargas. Ao mesmo tempo, na nossa vida, quando nós temos experiências, elas são amargas, mas quando nós passamos por elas, elas até se tornam gratificantes e nos fazem crescer. Agora, ele podia ter evitado isso. Sim, com certeza. Lá atrás, primeiro, Elisete. Quando pensamos nestes 4 capítulos de Jonas, é importante que a gente se revista do papel dele, não é? Ou seja, da sua própria personalidade. E há aqui 4 tópicos do caráter de Jonas que eu muitas vezes me revejo. O primeiro tópico está, na realidade, no capítulo 1, quando ele se sente aflito, quando o descobrem a dormir e ele identifica-se. Mas identifica-se de uma forma hipócrita. Ele diz, e ele lhes disse: eu sou heteu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Portanto, ele identifica-se, mas identifica-se de uma maneira hipócrita, não é? Ele está ali, mas ele sabe muito bem o que é que fez a este Deus, mas fala dele. Depois eu acho interessante que no segundo capítulo ele ora. Apesar de tudo, dentro da barriga do peixe, ele não se revolta contra Deus. Muitas vezes isto acontece, somos hipócritas, mas depois realmente as provações vêm fortes e feias, mas nós não abandonamos Deus, nós queremos que Ele esteja na nossa vida e na súplica da angústia, como Deus responde extraordinariamente. A oração dele é maravilhosa, a resposta de Deus é maravilhosa e a força que lhe dá para falar aos ninivitas é tão maravilhosa, dá-lhe um poder tão grande que não há um ninivita que se recusa a aceitar este Deus poderoso. Isto é extraordinário. E apesar disso, a outra etapa de Jonas, ele vê tudo isto, ele torna-se vingativo. Quantas vezes nós queremos que realmente o nosso amigo, o nosso colega seja salvo, vemos as maravilhas que Deus opera nas suas vidas e até temos inveja disso. E até somos vingativos. Oh meu Deus, então mas como é que é? Então e quem sou eu? Então, não é? E depois acho muito interessante no final, quando Jonas passa de vingativo a convertido. Finalmente ele só se converte no fim de tudo. E eu penso que a resposta à pergunta que Deus lhe faz nestes 2 últimos versículos é: meu Deus, não tenho resposta, perdoa-me apenas como tu perdoaste. Que grande graça misericordiosa. E isto passa-se na nossa vida, se calhar, durante a semana várias vezes. E é importante que nós nos revistamos destas pessoas dentro de nós, para que realmente na angústia saibamos responder desta maneira. Ainda que sejamos hipócritas, porque Deus responde e Deus perdoa. O que é importante é não nos desconectarmos deste poder. É verdade. Nós ficamos com a ideia de que aqui o problema é Jonas e não propriamente a população de Nínive. Deus teve mais trabalho a converter Jonas do que propriamente o povo de Nínive. Tem a impressão que uma inscrição numa pedra, uma burra que falasse como no caso de Balão,
era o suficiente para converter o povo de Nínive. Enquanto que com Jonas, o eu estava sempre acima daquilo que Deus pedia, não é? Não há limites ao que abandona o eu. Eu acho que esta para mim é a conclusão. Não há limites àquele que abandona o eu. Até com Jonas, ainda que tivesse sido uma guerra muito grande entre Jonas e Deus, não há limites. Eu abandono o eu e a misericórdia de Deus apodera-se do nosso coração e do nosso espírito. É extraordinário. Temos aqui à frente primeiro, depois já vamos lá atrás. A experiência de Jonas é certamente apaixonante por vários parâmetros que possamos ver as coisas. Mas no relato bíblico há uma coisa que não é inocente, a forma como é apresentada a história de Jonas. Deus deu-lhe a ordem e disse: sobe a Nínive. E ele desceu a Jope. Do Jope, desceu ao barco. Do barco, desceu às profundezas, portanto, à baleia. E uma vez disse isso num acampamento de jovens, e como estamos num ambiente de jovens também, podemos imaginar o que Jonas, quando se despertou de todo aquele turbilhão que se viu, não é? Que despertou e começou a tatear num lugar escuro e que se percebeu que havia ali vida à sua volta, envolvido de suco gástrico, não é? E foi naquele momento que ele despertou. E o que nós temos que salientar é que o caminho da obediência é ascendente. O caminho do pecado é descendente. E muito cuidado com a inércia do pecado. Quando nós às vezes atingimos uma velocidade, à medida que vamos avançando e vamos pecando, desobedecendo a Deus, podemos passar o momento do não retorno. Felizmente que Jonas não desceu às profundezas do mar, que teria sido fatal. Mas foi realmente a misericórdia de Deus que o foi buscar naquele lugar escuro e sombrio, que foi realmente a trazer ao lugar do momento de retorno ainda há tempo. Foi Manuel? Quando Jonas pensou que estava certo e que o povo estava errado, Jonas estava consciente de que vivia com todos os seus erros, mas vivia do lado de Deus. E foi por isso que ele aceitou sem revolta ser lançado ao mar e todas as consequências da sua decisão errada de fugir da missão que Deus lhe tinha confiado. Pessoalmente, eu não acredito que Jonas não soubesse que Deus está disposto a perdoar todos aqueles que pecam, desde que se arrependam. Eu não acredito nisso. Porque Jonas viveu uma experiência de perdão extraordinária. E de certeza que aprendeu. Mas então, porquê é que Jonas ficou triste quando o povo não foi destruído? Jonas julgou o povo. Ele não se limitou a transmitir a mensagem de Deus, mas ele julgou o povo. E este é o nosso erro fácil. É muito fácil nós julgarmos os outros. E por isso eu queria dar aqui ênfase àquilo que a Ana Isabel disse há momentos, quando falou na questão do preconceito. Nós criamos o preconceito de que nós somos filhos de Deus, os outros são filhos das trevas. Criamos o preconceito de que nós conhecemos e temos a verdade, os outros estão no erro. E isto leva-nos a ter uma mensagem limitada e agressiva, como foi a mensagem de Jonas, que o levou, inclusivamente, a acreditar que era mesmo para ser destruído o povo, independentemente do seu arrependimento. Mas agora vamos pensar só um bocadinho. Será que Jonas, quando foi pregar a mensagem, será que Jonas percebeu realmente que aquela mensagem tinha abertura para o arrependimento e para o perdão? Reparem, vamos nos colocar na situação de Jonas. Se não houvesse remédio para aquele povo, por que é que Deus mandaria um mensageiro para que o povo soubesse, olha, afinal vamos morrer?
E Jonas não era nenhum parvo. De certeza que Jonas percebeu isto. O problema de Jonas começou quando foi ele que assumiu a posição de Deus e começou a julgar aquele povo. E ele julgou aquele povo: vocês são tão maus que não merecem uma salvação. E então ficou frustrado, e tudo aquilo que vocês disseram é muito bem. E aqui, vou terminar, fica uma questão que é muito sensível. Qual é a mensagem que nós temos para os outros? Aquilo que nós consideramos os de fora, os do mundo. Mas sabemos que lá no meio do mundo que há muitos que são de Deus. Mas qual é a nossa mensagem para essas pessoas? É a mensagem do terror? É a mensagem da destruição? Ou é a mensagem da oportunidade, do arrependimento, do perdão e da salvação? Fica esta reflexão. Obrigado. Creio que o pastor Jorge Duarte também tinha uma intervenção. O irmão Carlos e a irmã Lisete tiraram um pouquinho as palavras que eu ia dizer, mas mesmo assim eu queria acrescentar só mais uma coisa, que realmente aquilo que foi dito aqui é muito importante, no sentido de que não havia para Deus problema nenhum salvar Nínive, e quem deu muito trabalho não foi Nínive, foi mesmo Jonas. Mas há uma questão que eu quero também agora aqui frisar e que não foi aqui dita, e provavelmente não teremos tempo para desenvolver, mas olhemos agora para Nínive. Quando nós olhamos para a história e vemos na Bíblia, nós vemos, por exemplo, o povo de Israel, só 2 é conseguir entrar na Terra Prometida. Quando olhamos para a Arca, só 8 é que se salvaram. O que significa que Nínive dá-nos uma perspectiva diferente. Dá-nos a perspectiva que Deus é capaz de salvar uma nação inteira. É capaz de salvar uma igreja inteira. Ninguém poderá ficar de fora pensando que Deus não o vai salvar. Deus tem essa capacidade. E eu acho que a história de Jonas também nos dá uma perspectiva muito boa na globalidade. Se nós quisermos como igreja, a igreja de Setúbal neste caso, vou particularizar, se quiser pode ser toda salva. Se nós quisermos. E Nínive queria. Jonas é que não entendia isso, porque Nínive queria, porque senão alguém teria ficado fora. E a Bíblia diz-nos que foi a totalidade da cidade que se salvou. Portanto, todos na cidade queriam. Um pouco como a Lisete, eles andavam perdidos, eles queriam, de alguma forma, encontrar alguma coisa. E encontraram. Jonas é que deu muito trabalho. Só espero que os pastores não deem muito trabalho a Deus, porque se o Jonas é o pastor da altura, só espero que os pastores se convertam e, sobretudo, pensem que as suas igrejas 100% podem ser também salvas. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado. Gostaria só de voltar a uma pergunta que eu lancei há pouco, que ainda não obtive uma resposta, porque nós vemos na história e sabemos de outras histórias em que Deus fez o chamado a várias pessoas para seguir o seu plano e essas pessoas negaram ou não quiseram, não se acharam capazes e Deus foi à procura de outras pessoas. A pergunta que eu lanço é: porquê que neste caso, mesmo Jonas tendo fugido, porquê que Deus foi atrás dele e porquê que Jonas tinha que ser mesmo ele a cumprir este plano? Alguém quer intervir e responder? Pastor? O único que faltava salvar era Jonas. Exatamente. Elisete também queria acrescentar alguma coisa? Muitas vezes nós próprios zangamos-nos com Deus, como Jonas estava zangado com Deus. E às vezes pensamos: olha, porque já me zanguei com Deus e não quero nada com Deus, não quero saber de Deus para nada a partir deste momento. É bom que, se alguma vez sentirmos isto, não nos esqueçamos deste verso 4, do capítulo 4, verso 4, e disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Ou seja, a vida está cheia de incómodos, e esses incómodos muitas vezes fazem com que a nossa relação com Deus caia por terra. Não nos esqueçamos deste verso 4, porque Deus diz-nos: é razoável esse teu ressentimento? Tanto que Ele fez, então Ele salvou do mar, dentro da barriga do peixe, deu a salvação. Ele próprio, no versículo 9 do capítulo 2, percebeu que realmente os ninivitas precisavam de salvação. Está aqui bem escrito: agora eu vou, Senhor. Eu percebi, do Senhor vem a salvação. Ele percebeu isso tudo, mas chega ali e falha novamente. E ainda por cima zanga-se com Deus. Mas apesar deste currículo que ele tem, da relação com Deus, o que é verdade é que Deus deu-lhe a possibilidade da salvação e ele agarrou-a. Que assim possa ser a nossa vida. Não nos esquecemos também que Jonas já era um profeta, não é?
Ou seja, ele já tinha prometido a Deus que iria seguir e que a sua missão de vida era exatamente a mesma missão de Deus de espalhar o amor. Este era só mais um dos desafios que ele enfrentava. Ele já tinha entregue a sua vida a Cristo, apesar de nós vermos que se calhar ainda não tinha 100% de confiança nele, depois ao longo da história, mas esse já era o seu projeto e já era a sua intenção. O Marco também queria dizer alguma coisa. É engraçado perceber que este livro é um livro pequeno e por vezes até lacónico na forma como apresenta todo o correr da ação. Este livro até podia ter outro nome, que não Jonas, mas a história de um mensageiro. Porque no fundo somos nós. Retrata um pouco a nossa postura. E como a irmã Elisete dizia e bem, nós muitas vezes zangamos com Deus. Mas zangamos porquê? Porque somos egoístas. Porque parece que não entendemos o plano de Deus. E constantemente queremos que Deus faça a nossa vontade. E não nós fazemos a vontade de Deus. O que aconteceu com Jonas, no fundo, foi isso. Ele teve alguns atos heróicos ali pelo caminho, quando pediu para ser jogado ao mar, no fundo, quis se sacrificar por aqueles marinheiros que não tinham culpa nenhuma. E diz-nos o texto, e muito bem, foi plano de Deus, aqueles marinheiros fizeram votos naquela noite. Atenção, ouviram a mensagem do Espírito Santo. A irmã Elisete disse bem que pode ter sido uma atitude dele de hipócrita, mas aquela hipocrisia dele serviu para salvar aquelas pessoas. E muitas vezes... Ora, aí é que está. Ora, aí é que está. Ora, aí é que está. O Espírito Santo, esse sim, trabalha de uma forma que nós não compreendemos. E ao longo do livro de Jonas, e por isso é que eu digo que aquilo é o livro da história do mensageiro, pode ser qualquer um de nós aqui, se consegue perceber a ação dele, independentemente da ação de Jonas. E muito bem, como disse aqui o pastor Jorge, Jonas foi o último a ser salvo. Ele precisava ser salvo desde o início. E nós, portanto, vimos aí, e até pela história, e no livro, agora não me recordo, que diz que ele depois acabou por fazer mais trabalhos para Deus. Jonas precisava de ser convertido. E nós precisamos ser convertidos todos os dias. Porque todos os dias somos hipócritas, todos os dias inventamos historinhas para Deus, todos os dias temos a nossa... Aliás, parecemos crianças. Temos de ser sempre corrigidos por Deus. E Jonas teve isso. O irmão Carlos Oliveira disse muito bem que a vida dele, neste pedacinho do livro, ou melhor, neste pedacinho da Bíblia que é aquele livro, viu vários milagres. Onde é que uma abobreira nasce numa noite e dá umas folhas frondosas? Quer dizer, ela percebeu-se e se calhar pensou assim, sou tão importante assim para Deus? E muitas vezes nós enchemos de nós mesmos. E eu se calhar sou muito importante. Pois é, nesse momento é que nós caímos. E às vezes arrastamos igrejas connosco, ou arrastamos grupos de irmãos connosco, porque somos muito importantes para Deus. A humildade é ultrapassada pelo nosso egoísmo. Enfim, o livro, de certa forma, e por isso é que a Bíblia é um livro fantástico, porque não se limita a dar bons exemplos ou maus exemplos daquilo que nós somos, retrata a realidade como ela é, vem mais uma vez dizer-nos que nós não somos ninguém se não for Deus por nós. E realmente a salvação vem de Deus, não vem de nós. E Jonas pensou que a salvação vinha dele, ou qualquer coisa outra que ele fosse lá fazer. Nós não transportamos mensagem nenhuma nossa, esqueçamos isso. Nós temos que nos despir de nós mesmos e deixar que o Espírito Santo trabalhe, que foi o que Jonas acabou por fim aceitar na sua vida, que Deus realmente é quem trabalha e Ele é que decide quem vive ou quem morre, não somos nós. Obrigado. Como podemos ver, esta lição já nos trouxe muitos momentos de reflexão. A maior parte foi nos chamados Jonas. Mas podemos ver que tanto Jonas como os ninivitas foram salvos. E os ninivitas foram através de Jonas, segundo a Bíblia, o que muito provavelmente o Espírito Santo deve ter trabalhado arduamente no coração de cada ninivita para o salvar. E de Jonas teve de ser o próprio Deus também a chegar ao pé dele, tanto através de uma tempestade, como através de um peixe e mais tarde através de uma planta. Para finalizar, queria colocar mais uma questão que, usando a história de Jonas,
que mecanismos usa Deus para nos alcançar? Então é assim, nós propositadamente focámos muito a história de Jonas e quais foram as dificuldades de Jonas, porque realmente queríamos que se sentissem à vontade para falar em nós, não é verdade? Porque a verdade, e nós comentámos isso quando estávamos a estudar a lição, é que a verdade é que esta lição, ao contrário um bocadinho das anteriores, foi uma lição muito prática. Nós olhamos para Jonas e vemos, cá estou eu outra vez, e tivemos tanta coisa a aprender. Com a história de Jonas nós aprendemos, em primeiro lugar, com a sua fuga, nós aprendemos que quando alguma vez tivemos alguma dúvida sobre qual é o plano de Deus para a nossa vida, o melhor que temos a fazer é nos ajoelhar, chegarmos ao pé dele e colocarmos as nossas dúvidas do que tentarmos agir por nós próprios. Falámos há bocadinho também da tempestade, e o que é que aprendemos com a tempestade? E também já foi dito aqui, aprendemos realmente que Deus muitas das vezes manda dificuldades à nossa vida, manda problemas, para nos ajudar, nos despertar da situação em que nós estamos, para percebermos que estamos errados, precisamos de mudar e para aperfeiçoar o nosso caráter. E sem esquecer, obviamente, que Deus nunca dará nada, nunca nos fará passar por nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo, que Ele já não tenha uma solução ou que Ele não saiba que nós não possamos suportar. Porque Deus, é verdade que mandou a tempestade, mas Deus também enviou o peixe para depois salvar Jonas. Aprendemos também com o sucesso da missão de Jonas, que nós, quando realmente decidimos seguir o plano de Deus e fazer aquilo que Ele propôs para nós fazermos, milagres acontecem. Podem não ser um milagre tão grande como a conversão de uma cidade inteira, pode não ser tão grande como a abertura do Mar Vermelho, mas certamente Deus tem um milagre para a nossa vida quando nós realmente seguimos a sua vontade. Aprendemos também que não devemos ser preconceituosos, que devemos colocar os nossos preconceitos formados ou aquilo que nós achamos das pessoas às vezes de lado para podermos obter as bênçãos de Deus. E aprendemos também uma coisa muito importante, realmente que Deus aceita-nos como estamos, Deus aceitou Jonas, apesar de tudo aquilo que ele fez, mas Deus não deixa que nós saiamos da sua presença sem realmente sermos transformados. Essa era a grande mensagem de Jonas e do livro de Jonas. Eu quero também, antes de terminar, apenas ler uma citação de Ellen White, também neste capítulo 22 de Profetas e Reis, que acho que se aplica a todos nós. Vou ler. Diz o seguinte: tivesse o profeta obedecido sem questionar e ter-lhe sido poupadas muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoado. Não obstante, na hora do desespero, no desespero de Jonas, o Senhor não se afastara dele. Através de uma série de provas e de estranhas providências, a confiança do profeta em Deus e em seu infinito poder para salvar devia ser reavivada. E nós podemos aqui muito bem substituir pelo nosso nome, eu vou substituir pelo meu e vou ler. Diz assim: tivesse a Ana obedecido sem questionar e ter-lhe sido poupadas muitas experiências amargas e teria sido abundantemente abençoada. Não obstante, na hora do desespero de Ana, o Senhor não se afastara dela. Através de uma série de provas e estranhas providências, a confiança de Ana em Deus e no seu infinito poder para salvar devia ser reavivada. Realmente que esta seja o nosso desejo, que confiemos em Deus e no plano que Ele tem para cada um de nós. Eu gostaria só de acrescentar aqui uma coisinha para concluir a história de Jonas. Eu acho que se nós pudéssemos resumir assim, muito sinteticamente, a história de Jonas foi a compreensão do perdão. Porque ele no início nós sabemos que ele se calhar não acreditava muito bem. Vimos como ele se sentiu inseguro e soube que era a culpa da tempestade que estava a acontecer era dele. E mesmo assim ele quase que sacrificou a sua vida, mas não pediu perdão por isso. Mas depois viu sim que apesar de tudo o que fez, que Deus lhe concedeu o perdão. Mais tarde ele vai ter a noção de que aquele perdão não era só para ele, era aplicável a todos, independentemente das vidas passadas, e que aquele perdão também podia ser aplicado ao povo de Nínive. Portanto, eu acho que se nós pudéssemos resumir bem a história de Jonas, foi uma caminhada do próprio Jonas na compreensão do perdão divino. E então, assim, pegando nas vossas duas últimas respostas, podemos concluir que, primeiro, não devemos ser como Jonas e julgar os outros só porque os outros não estão no nosso caminho, como o Emanuel disse há bocado, e também não devemos julgar Jonas por ter tanta relutância a ter aceitado a vontade de Deus e até ter ficado zangado com Deus, porque muitas das vezes nós somos assim e chegamos a ser piores que Jonas. Mas mesmo que nos encontremos nesta situação,
uma coisa temos de ter sempre ciente, que é o plano dele, é junto dele que nós encontramos o verdadeiro repouso.